Realmente, a palavra DRE assusta se você não sabe o que significa. Mas se você pensar bem, essa mesma DRE pode ser o diferencial para você saber como está indo o processo dentro da sua empresa, identificar gargalos e alcançar o sucesso. Hoje nós vamos descomplicar o DRE gerencial. Vamos mostrar por que ele é essencial e como tomar decisões melhores a partir dele. Então fica atento aqui no vídeo, que a gente está colocando ele numa playlist especial para iniciantes no departamento financeiro. Então se você tem uma empresa e não sabe como o departamento financeiro da sua empresa funciona, assista aos vídeos dessa playlist onde está esse vídeo e ainda vai ter muitas outras playlists falando sobre diversos departamentos. E ao longo desse vídeo nós vamos disponibilizar um modelo de DRE padrão para você utilizar e adaptar à sua empresa. Para começar então, vamos do mais básico. O que é DRE? DRE é demonstrativo de resultado de exercício. Então é um relatório que contém suas receitas, custos fixos, custos variáveis, despesas e muitos outros para você entender onde está indo o dinheiro dentro da sua empresa. E se você não sabe o que é custo fixo, variável, entre outros, nesse vídeo a gente vai te explicar um pouco mais sobre cada um deles. Existe o DRE gerencial, que é o que vamos falar nesse vídeo, e existe o DRE contábil. O DRE contábil ele é feito para atender às normas fiscais e geralmente ele não é tão útil para o dia a dia do empresário. Na verdade, da parte gerencial, muitas empresas utilizam o DRE contábil para uma coisa que a gente ainda vai falar nesse vídeo. E se você precisar de uma assistência e apoio para você enviar seu DRE contábil, conte com o Grupo Fleury e Assessoria Contábil. Ele vai cuidar de todas as partes de gerenciamento fiscal, além de oferecer outros serviços como BPO financeiro, consultorias e tudo que a sua empresa precisa para estar rodando perfeitamente. Então, como ele falou, o Grupo Fleury tem o BPO financeiro e nele se tem o DRE gerencial. Esse DRE ele é utilizado então para você ver da maneira personalizada e flexível o resultado da sua empresa. Diferentemente do DRE contábil, esse é flexível e você consegue enxergar e colocar da forma que você quiser atuar para conseguir entender melhor os resultados da sua organização. E assim como o DRE, o plano de contas da sua empresa também tem como ser plano de contas gerencial e plano de contas contábil. Os dois com fins semelhantes ao que falamos agora. Que inclusive já fizemos um vídeo sobre plano de contas, então se você ainda não assistiu, clica aqui, é o nosso primeiro vídeo da nossa playlist da área financeira. Vamos então começar a entender a estrutura de um DRE gerencial. Basicamente utiliza muito do que ele acabou de falar do plano de contas. A diferença é que no DRE mais importa a organização de como você coloca as coisas para conseguir enxergar os resultados. Como foi dito, é flexível, então assim, não tem uma maneira certa de se colocar. Mas pegando um modelo bem padrão que funciona para a maioria das empresas, em primeiro ponto você vai colocar suas receitas. As suas receitas, aquelas operacionais, que vêm da sua operação independente da atividade da sua empresa, seja produtos ou seja serviços. E em segundo você vai colocar os custos variáveis, que são os custos que variam de acordo com o quanto você vende ou quanto você presta serviço. Que está incluso matéria-prima, comissão, embalagens e tudo mais. Se você pegar então as receitas e diminuir dos seus custos variáveis, você vai ter o seu primeiro totalizador, que é a sua margem de contribuição, que basicamente é quando você vende, você tira esses custos variáveis que ele acabou de explicar, você tem quanto do dinheiro que você vendeu que sobra para pagar os seus custos fixos, suas despesas e suas outras retiradas. Basicamente é com isso que você vai sustentar toda a sua empresa, então você tem que ter em mente que os seus gastos nunca vão poder passar da sua margem de contribuição. Então depois da margem de contribuição, aí sim você vai retirar os seus custos fixos, que vai ser o aluguel, energia, marketing e tudo que envolve a sua empresa estar funcionando sem necessariamente estar ligado à sua operação de vendas ou prestação de serviço. Então depois que você tirar os custos fixos, são aqueles que ele falou, que são aqueles custos operacionais que não estão ligados à sua venda, ao seu volume de venda naquele período, você então vai ter o seu lucro bruto. O seu lucro bruto basicamente só é pegar a receita, tirar custos variáveis e custos fixos. Aqui então você tem os valores. Nesse lucro bruto, então, você tem os valores que são essenciais para a sua empresa funcionar. Aqueles valores que não tem como você abrir mão. Se esses valores no lucro bruto já estiver dando negativo, significa que a margem da sua empresa está indo muito para baixo. E se você não conseguir reverter isso de maneira rápida, a chance de falir é muito alta. Bom, então agora você já tem o cálculo do seu lucro bruto. Então o próximo passo é tirar as despesas que a sua empresa tem. E nessa parte entra contabilidade, terceirização de algum departamento, se você fizer um BPO financeiro. Então resumindo, são os gastos que sua empresa tem, mas não está diretamente ligado com a sua atividade principal. Isso também inclui os lanches, festas de aniversário, comemorações da empresa, entre outros. Com esses valores, então, você tem o seu lucro operacional,
que é, naquele período, quanto a sua empresa conseguiu produzir de lucro, independente de outras entradas e outras saídas de caráter financeiro, que inclusive são, agora, as outras entradas. Basicamente são os empréstimos que você pega, o aporte que você tem que dar para sua empresa conseguir funcionar, alguns tipos de juros que você recebe, que são operações financeiras e não estão diretamente ligadas à sua operação. Além de somar essas outras entradas, tem também as outras saídas, que consiste em pagamento de empréstimos, em distribuição de lucros, prolabores ou um dinheiro da sua empresa que você optou em colocar investido. Depois dessas entradas e saídas, então você tem um lucro líquido, que é basicamente quanto de dinheiro que sobrou naquele mês para você, se você estiver apurando o mês. Lembrando que tudo que a gente está falando no DRE gerencial utiliza o regime de fluxo de caixa, que é basicamente que você está analisando aqui somente o que entrou e o que saiu da sua empresa naquele período. O que eu tô falando é que entrou e saiu da sua conta bancária, seja ela conta caixa, que você tem dinheiro, ou entre outros. Mas basicamente, eu vendi a prazo. Uma parcela caiu esse mês, a outra parcela vai cair somente no mês que vem. Vai entrar as duas parcelas nas minhas entradas? Não, vai entrar somente aquela parcela que caiu naquele mês que você está olhando. Se você colocar o valor de venda como geral, você vai estar utilizando o regime de competências. Esse é mais utilizado dentro do DRE contábil. Mas daqui a pouco a gente explica um pouquinho melhor sobre isso. Então vamos entender um pouco por que isso é tão importante. Vamos supor que a sua empresa fatura ali 10 mil. Só que os gastos com os custos variáveis, que é matéria-prima, embalagens, comissão, entre outros, dependendo da sua empresa, somam 8 mil reais. Você teria então 2 mil de margem de contribuição. Entretanto, vamos supor que você não leve em consideração as suas despesas, não calcula elas, não calcula os seus gastos com estoque, com perda, depreciação. Depois eu explico melhor o que é depreciação. Você vai se iludir falando que você tem 2 mil de lucro todo mês, entretanto, você está levando prejuízo ao longo do tempo. E é daí que vem muitos pensamentos. Eu sempre estou lucrando todos os meses, porém eu não vejo dinheiro. O que está acontecendo? Minha empresa não está dando certo? Justamente por conta dessa análise errada do DRE, em achar que a margem de contribuição é o lucro líquido da sua empresa e não considerar todas as despesas e custos necessários para você ter um DRE completo e aí sim conseguir fazer uma análise completa e correta da sua empresa. Vou trazer aqui algum ponto que é muito falado, o EBITDA. Basicamente, ele utiliza o DRE contábil, que não é o foco desse vídeo aqui, para calcular algumas coisas. Muitas empresas de grande porte utilizam esse parâmetro para colocar o seu valuation, alguns indicadores e fazer até um IPO. Mas como não é muito bem o foco do vídeo, a gente vai trazer aqui de maneira bem rápida para você, já que vocês entenderam como é o DRE gerencial, você vai conseguir entender como a EBITDA funciona. O primeiro ponto é que para analisar é um DRE contábil, então usa o regime de competências. Então é quando você faz uma venda, toda aquela venda independente, quando você está recebendo, já entra. Então entra em receitas. Depois de receita já entra as deduções, que são os descontos que teve naquela venda, alguns impostos que estão diretamente relacionados àquela venda, ou até mesmo devoluções e perdas. Com isso você tem aquela renda líquida. Depois você tira o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Independente de quanto você pagou de fornecedor aquele mês, não está entrando nessa conta, já que essa conta só analisa quanto que você gastou para vender aquele tanto que você vendeu naquele mês. E com isso você tem o lucro bruto. Depois desse lucro bruto, você tira aquelas despesas, que são as mesmas despesas relacionadas a financeira, administrativo, marketing, aquilo que não está diretamente ligado à sua operação e à sua atividade. Depois de descontar essas despesas, então vem a famosa EBITDA, que é basicamente aquele lucro operacional que a gente tinha falado. Só que o lucro operacional, no nosso caso de DRE gerencial, leva em consideração o regime de caixa e esse o regime de competências. E o que é que esse lucro, aqui nesse caso, não leva em consideração? É um lucro antes de amortização, depreciação, juros e alguns outros impostos. E o que seria então, por exemplo, depreciação? A depreciação age sobre os seus bens imobilizados, que é, por exemplo, sua empresa é de transportes e tem um carro. Quando você compra o carro, ele perde valor de mercado com o tempo. Ou senão você compra um maquinário que perde valor de mercado com o tempo. Então é basicamente isso. E se você pegar a EBITDA e descontar então a depreciação e a amortização, você tem só o EBIT, que é a mesma coisa levando em consideração isso que eu acabei de falar. Ainda não levando em consideração receitas financeiras, despesas financeiras e os impostos sobre o lucro, que são imposto de renda e contribuição social.
mas isso a gente vai chegar em outro momento para falar mais aprofundado. Só para esclarecer, essas despesas e receitas financeiras que eu falei é a mesma coisa lá no nosso DRE gerencial de outras entradas e outras saídas, que são investimentos, empréstimos e relações de sócio, aporte, distribuição de lucro, entre outros. Então agora que você já viu como funciona o DRE contábil e o DRE gerencial, deu para perceber o objetivo que cada um se aplica em sua área. Uma outra função do DRE contábil é também você saber quanto que você está pagando de imposto em relação ao lucro que você tem na sua empresa. Já o DRE gerencial, ele mostra uma visão mais prática do seu caixa, mostrando mais os resultados econômicos. Porém, é diferente de um relatório de fluxo de caixa, por exemplo. Dentro do fluxo de caixa, você vai ter contas a receber, contas a pagar, em que você vai conseguir unir todas as suas despesas futuras e todos os seus a receber futuros também, para fazer uma análise de como vai ficar seu fluxo de caixa independente do resultado do mês, que é o significado do DRE. Então, um é complementar do outro. E se você já entendeu o DRE e quer saber como analisar o seu fluxo de caixa, comenta aqui que nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Utilizando esses dois, você vai conseguir ter o controle completo da sua empresa. O relatório, então, de fluxo de caixa também é um relatório financeiro. Pode trazer algumas partes como o tanto de estoque que você tem, imobilizados, para você personalizar da maneira que você quiser. Mas como ele disse, isso é assunto para um próximo vídeo. Por hoje, a gente vai lançar um Reels lá no nosso Instagram, tá aqui para você nos seguir, de introdução a esse vídeo que a gente vai falar aqui. E quem comentar lá DRE vai pegar um DRE modelo para aplicar na sua própria empresa. Confere se você curtiu esse vídeo, se inscreve e até o próximo.